Meus amigos, temos novidades sobre a quinta temporada de Stranger Things, né? Simplesmente vazou uma nova sinopse que dá a entender, né? Quase confirmado que teremos um salto no tempo, uma viagem no tempo, na verdade, nessa quinta temporada. E não só isso, né? Os irmãos Duffer disseram que alguns episódios vão ser um estilo cinematográfico, além de inúmeras outras revelações absurdas sobre a quinta temporada. Simbora comentar, o nosso esquenta pra quinta temporada de Stranger Things começa oficialmente. Simbora, e em breve a gente vai ter vídeo de análise de pôster, tá? Então segura aí. Hello my friends, Geek na voz, e simplesmente o estúdio responsável pelos efeitos visuais da quinta temporada de Stranger Things revelou algumas informações que eu não sei se eles deveriam sobre essa quinta temporada, que dá a entender que ó, vai ter coisa boa. Eles publicaram, né, uma página de destaque mostrando parte do trabalho que eles estão fazendo para a quinta temporada da série. E olha, não é pouca coisa, né? O estúdio participou tanto da criação dos efeitos práticos quanto do CGI, misturando técnicas tradicionais com tecnologia de ponta para poder dar vida a esse apocalipse em Hawkins. E em parceria com a lendária ILM, né, que é Industrial Light and Magic, que dispensa apresentações, eles foram responsáveis por algumas das partes mais complexas, desde simulações hiperrealistas das nuvens até rejuvenescimento digital para cenas de flashback que prometem emocionar. Isso sem falar no uso de dublês digitais, né, ambientes inteiramente recriados em 3D e criaturas híbridas que devem deixar o domínio do Vecna ainda mais perturbador e realista. A ideia é que as transições entre o mundo real e o mundo invertido sejam tão fluidas que a gente mal perceba onde termina o set físico e começa o CGI. E obviamente isso não é apenas um exibicionismo técnico, a gente sabe que tudo em Stranger Things tem um motivo, e se a gente pega da primeira temporada até essa última, que nesse caso foi a quarta, o salto de qualidade e nível de investimento que a Netflix e os irmãos Duffer colocaram na série Stranger Things é um negócio absurdo. Se você pega o último episódio da quarta temporada, aquilo é um filme, basicamente, né? O orçamento dessa última temporada é um filme, velho. Afinal, se essa é a temporada derradeira, cara, nada mais justo do que encerrar com chave de ouro, né? Mas não para por aí não, porque além de mostrar essa mini vitrine dos efeitos, o estúdio também deixou escapar uma sinopse inédita da última temporada. E diferente das últimas teorias e especulações de alguns fãs, dessa vez a sinopse vem de pessoas que estão literalmente trabalhando dentro dessa quinta temporada de Stranger Things. E eu volto a dizer, eu não sei se eles poderiam ter vazado isso não, tá? Mas tudo bem, já liberaram e a gente vai comentar aqui. Segundo o texto, em Stranger Things quinta temporada, Hawkins enfrenta sua maior ameaça até agora. O mundo invertido começa a se fundir completamente com a nossa realidade. Ou seja, não é apenas um portal escondido em algum canto da cidade. A ameaça agora é global. Rachaduras se abrem pela cidade, o próprio tempo começa a colapsar e Eleven, Mike, Will e o resto do grupo terão que enfrentar o Vecna em uma batalha que mistura dimensões, memórias e traumas do passado. Cara, esse detalhe do tempo começa a colapsar, ou então o tempo está se desfazendo, será que isso daí não está insinuando uma viagem no tempo nessa quinta temporada de Stranger Things? E aquela teoria de que Hawkins, né, na verdade a série como um todo está congelada em 1983 e os habitantes de Hawkins não fazem a menor ideia disso. Lembra daquela cena do teaser, né, em que Jonathan e Nancy olham para o céu assustados, como se um portal estivesse se abrindo? Pode ser exatamente disso que a sinopse está falando. E outra parte que chama atenção é o destaque dado a Eleven, Will e Mike. E ao que tudo indica, eles serão realmente os pilares dessa temporada final. E isso confirma rumores antigos que já apontavam para os três como os grandes condutores da história, né? E claro, isso abre espaço para que a trama de Byers e Eleven, né, que é o Will com Mike e o Mike com Eleven, volte a ganhar força, algo que os fãs debatem desde a primeira temporada. Cara, se tratando do Will, saiu esse novo pôster e no centro tem simplesmente o Will com uma cara de malvadão, como se ele estivesse sendo possuído pelo Vecna. E eu vou comentar detalhadamente esse pôster em outro vídeo, né, porque tá saindo vários conteúdos promocionais dessa quinta temporada, então calma que vai ter um vídeo somente sobre isso, mas podem apostar que o Will, ele será um dos grandes protagonistas dessa quinta temporada. E falando em Eleven, os poderes dela podem evoluir ainda mais. Talvez ela finalmente consiga voar, cara. Ou então, quem sabe, revelem qual foi a habilidade que ela usou pra poder trazer a Max de volta na quarta temporada. Tudo indica que a resposta vai vir agora, velho. E o curioso é como esses detalhes se conectam ao passado da série, porque desde a primeira temporada, Stranger Things brinca com a ideia de traumas e memórias como algo capaz de abrir ou fechar portas pro mundo invertido. Já vimos isso com Will, né, que nunca conseguiu se libertar totalmente do que aconteceu com ele em 83, e com a Max, né, que quase se perdeu pra sempre após o ataque do Vecna. E agora parece que tudo converge pra uma batalha final
final que mistura emoção, dor e, claro, muito horror sobrenatural. E no fim das contas, cara, essa sinopse vazada mostra que essa quinta temporada não vai ser só sobre derrotar o mal, sobre derrotar o Vecna e impedir que o mundo invertido invada a cidade de Hawkins. Não é só isso. Cara, eles vão ter que enfrentar o passado, os medos mais íntimos e as escolhas que definem esses personagens desde o início. E se a parte técnica realmente entregar tudo que está prometendo, podemos esperar algo grandioso, digno de encerrar uma das séries mais marcantes da Netflix. E aí fica a pergunta, né? Será que realmente veremos uma viagem no tempo nessa quinta temporada de Stranger Things? Ó, tem a tal da dimensão X que a gente viu lá em The First Shadow. Será que eles vão adaptar isso também pra quinta temporada? Tem muitos elementos, cara, da ficção científica que com certeza eles vão introduzir nessa última temporada. Mas comentem embaixo as opiniões de vocês. E não para por aí não, tá? A bomba tá só começando. Porque a máquina de marketing de Stranger Things está oficialmente ligada no máximo, né? E os fãs já estão sentindo que algo grande vem por aí, lá ele. Então nas redes sociais, né, simplesmente saiu um vídeo especial, que é o elenco reunido convidando todo mundo a reassistir a série desde a primeira temporada, como uma espécie de aquecimento para a despedida. É quase como se estivessem dizendo, velho, revisitem suas anotações porque o fim vai ser épico. E não para por aí não, né? O site Tudum da própria Netflix lançou a campanha Sábados Estranhos pro mês de outubro. E a ideia é muito simples e genial. Toda semana, fãs do mundo inteiro vão poder votar em um episódio clássico das 4 primeiras temporadas para assistirem juntos. Além disso, cada exibição vem recheada de conteúdos extras, né? Curiosidades, clipes de bastidores, enquetes e até introduções especiais feitas para a ocasião. É um prato cheio para quem ama maratonar e ainda quer se sentir parte de um evento global, velho. E o curioso é o time, né? Porque tudo isso tá acontecendo justamente no mês de outubro, que é o Halloween. E a gente sabe que o Halloween é uma figura, assim, essencial para a série Stranger Things. Não só pro americano em si, porque tá intrínseco à cultura deles, mas principalmente na série Stranger Things. Isso indica que talvez no final desse mês a gente tenha uma grande bomba, hein? Talvez um grande trailer. Enquanto isso, os rumores sobre a quinta temporada continuam circulando com força total, né? E um dos mais comentados é sobre a duração dos episódios. Porque nas redes, né, uma galera começou a especular que cada episódio teria pelo menos 2 horas e que o grande final teria absurdas 3 horas de duração. E bom, segundo uma entrevista ao Variety, né, o Matt Duffer, que é um dos showrunners da série Stranger Things, ele simplesmente desmentiu esse boato. Ele disse que sim, alguns episódios vão ser longos, mas não a ponto de cada episódio ser 2 horas de duração. Ele disse que apenas os episódios 4 e 8, né, que é o final da primeira parte e o final da última, que nesse caso vai sair em 31 de dezembro, que vai ser o 8º episódio da quinta temporada, são os únicos episódios que verdadeiramente são longos, que vão ter aí provavelmente 2 horas de duração. Porque em julho, né, o Ross, ele havia usado o Insta para poder desmentir um gráfico falso que viralizou, prometendo episódios gigantes, né? E mesmo assim, até hoje tem gente que acredita firmemente que a temporada toda vai ter capítulos de 2 horas. Agora resta esperar pela confirmação oficial da Netflix sobre o tempo de cada episódio. Até lá, cara, só nos resta especular, criar teorias e, claro, participar das maratonas dos Sábados Estranhos, né? Afinal, qualquer desculpa é boa para poder revisitar Hawkins. E uma coisa é certa, estamos vivendo dias empolgantes para ser fã de Stranger Things, cara. Mas não para por aí não, tá? Porque os showrunners também, né, pra Variety, pra essa revista, eles comentaram em que pé está a produção dessa última temporada de Stranger Things. E a gente tem algumas informações aqui preciosas, tá? Segundo eles, o trabalho na temporada final está quase concluído e a equipe encontra-se nesse momento imersa na fase de edição do último episódio. O Matt Duffer revelou: estamos gravando o episódio final agora, então terminaremos a edição em breve. Em questão de dias, tudo se resumirá a efeitos visuais, sonorização, correção de cor e trilha musical. Temos um pouco de trabalho pela frente e, pra ser sincero, provavelmente nem deveríamos estar aqui. Cara, essa fala não apenas revela a intensidade do processo criativo, né, de você lidar com uma série muito grande, que tem muito efeito, que tem um peso muito grande, como é o caso de Stranger Things, mas também a pressão enorme sobre os ombros dos irmãos Duffers, porque são eles que estão no comando disso. E a gente sabe que já tem um atraso no cronograma, né? A gente tá aí há um mês, basicamente, da estreia da primeira parte da última temporada de Stranger Things, e só agora é que os materiais estão saindo, os teasers, os trailers, há um mês de lançar a parada. E de fato eles se atrasaram, tá? Mas apesar disso, tudo indica que os Duffers vão conseguir entregar a conclusão a tempo, né? E se depender deles, o esforço cada segundo, né? Porque em suas declarações ficou claro que Stranger Things já começará em ritmo acelerado, né? Sem rodeios. Nada de vida cotidiana antes do caos. Desde o primeiro episódio, os personagens estarão em plena missão contra o Vecna. Segundo os Duffers, né? Eles estarão ativos desde o início. É emocionante. Eles entram em modo missão logo no começo. E isso é ótimo, disse os criadores, né? E outro ponto importante, né, a ser levado em consideração é justamente o formato de lançamento dos episódios, né? Porque não é que vai ser dividido em 3 partes. Basicamente são 2 partes, cada uma com 4 episódios, só que a segunda vai ter 3 episódios. E o último episódio vai sair 31 de dezembro. Os 4 primeiros episódios, né, que vão chegar ao público no dia de Ação de Graças, foram projetados
interpretados como uma construção deliberada para poder culminar em um dos capítulos mais grandiosos da série. E ainda não está claro se maior significa apenas escala narrativa ou também duração. Porém, considerando o histórico da série, tem grandes chances da gente ver episódios longuíssimos, cara. E o final da quarta temporada, por exemplo, teve quase 2 horas e meia, né? Superando até mesmo a metragem de muitos blockbusters de cinema. Então não é exagero acreditar que o último episódio ultrapasse a marca de 2 horas, né? Coroando a série com um verdadeiro evento cinematográfico. E é justamente esse o grande desafio dos Duffers, né? Que é entregar um desfecho que esteja à altura de tudo o que foi construído ao longo da última década. E Stranger Things não é apenas uma série de TV, é um fenômeno cultural, é uma viagem nostálgica aos anos 80 e uma história de amizade, coragem e sacrifício. E o público espera nada menos que uma conclusão épica e memorável. E em breve vai sair a análise dos pôsteres aqui do canal, então não percam, tá? Se inscrevam no canal, ativem o sininho, façam tudo isso que é nóis. Comentem as expectativas de vocês que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!